Glória a Deus, a paz, igreja, amém? É motivo de muita alegria poder estar mais uma vez na casa de Deus. E é um privilégio sempre poder ministrar, falar do amor de Deus, aos nosso coração. Você acredita que Deus ainda tem algo a falar ao seu coração? Diz amém? Eu penso que todas as vezes, pelo menos eu, quando saio de minha casa e venho em um lugar como esse, eu não venho aqui para ver a vestimenta do irmão, nem o penteado. Vai começar a rir porque olhou para mim e falou, cara, você nem penteado tem. Mas quando a gente se reúne, esse momento é um momento de nós doar para o Senhor, trazer aquilo que você conquistou dentro do seu lugar secreto. Então, nada mais é cultuar a Deus, é você ofertar a Ele, com o seu culto racional, com o seu entendimento, com tudo que há em você, a sua adoração, a sua devoção, aquilo que você tem feito para com Ele quando ninguém está vendo. E aqui é simplesmente o lugar que a gente vai transbordar dessa essência, do amor, da graça do nosso Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, número 51, e o verso de número 11. Livro de Salmos, 51, verso 11, que nos diz assim: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Feche seu olho e façamos uma oração. Pai, em tua presença ainda estamos reunidos nesse momento para receber a tua palavra. Já adoramos com louvores, com ofertas. E, ó Pai amado, agora o desejo do nosso coração é ouvir o Senhor trazer uma palavra rema ao nosso coração. Então, nessa hora, Espírito Santo de Deus, que todas as vozes que não é a sua, nós já damos uma ordem que elas se calem, no nome de Jesus Cristo. E que os nossos ouvidos venham estar aguçados para absorver o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, para que a semente a qual o Senhor já tem semeado em nossos corações possa enraizar, possa crescer, possa dar fruto, fruto de arrependimento, fruto, ó Pai amado, de entendimento, para melhorarmos a nossa conduta para contigo. Pai, te entregamos tudo o que temos e tudo o que somos, e te suplicamos, fale conosco mais uma vez, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Estamos diante de um texto bíblico muito conhecido, mas antes de adentrarmos nesse acontecimento, a qual o salmista assim escreve, nós sabemos bem que quem escreve esse salmo, nada mais, nada menos do que um rei, na verdade o segundo rei de Israel. Mas antes dele se tornar rei, eu gostaria de entrar um pouquinho na sua história, e vamos ir bem no início da sua vida, bem verdade, que quando ele ainda era criança, você vai entender que ele cuidava do rebanho do seu pai. E o interessante é que ele aprendeu, a Bíblia não nos traz menção se o pai Jessé colocara ele em uma escola de música, para ele assim aprender a tocar um instrumento musical, que por altura era uma harpa. Mas só que, penso eu que se o pai dele não colocou ele para aprender esse instrumento, o próprio Espírito Santo de Deus o ensinou, o capacitou para poder tanger esse instrumento. Aqui eu já aprendo algo muito interessante para nós que somos pais. Ei, caminhe com seu filho nesse lugar aonde Deus já apontou para você. E que lugar é esse? Quem é esse lugar? O próprio Cristo. Não aponte o lugar, caminhe com Ele, segure na mão dEle e caminhe juntamente com Ele. E seja você a referência dessa geração para o seu filho de homem e de mulher de Deus. Amém?
Então nós entendemos que Davi, não sabendo quem o ensinou, mas ele tocava harpa. A história vai nos dizer que ele cuidava das ovelhas de seu pai. E ele crescendo, chegou um tempo que o rei que estava em exercício foi rejeitado por Deus. E lá vai Samuel ungir um novo rei. E quando chega na casa de Jessé, saiba que ele era irmão e no total tinham 8 filhos. Ele era o último filho. E o interessante é que, resumindo a história, para chegar no texto que lemos, que quando Jessé, ele manda chamar Davi, porque os 7 que estavam em casa não era o que era para ser ungido. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16:13, que nos diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se retirou e voltou para Ramá. Aqui a história vai nos dizer que alguns teólogos acreditam que Davi tinha em torno de 15 a 17 anos de idade. Era jovem, era um rocket ainda. Mas só que o interessante é que quando ele recebe a unção da parte de Samuel, no texto a qual nós lemos, ele é empoderado do Espírito Santo de Deus. Ei, eu não sei se você sabe, mas eu vou simplesmente te lembrar, eu e você, e nós já fomos empoderados pela presença do Espírito Santo de Deus. E ele recebendo essa unção, imediatamente, dias posteriores, foi preciso procurar alguém que tocasse instrumentos para acalmar o espírito que atormentava o rei. E foi o Davi lá tocar esse instrumento. E conforme ele tocava, o espírito saía de Saul, parava de perturbar Saul. Aqui eu aprendo algo também muito interessante com Davi, desde novo. O que Davi tinha? Um adorador de verdade. Porque um adorador de verdade, ele atrai a presença de Deus. Um adorador de verdade, ele muda a atmosfera do ambiente. O ambiente a qual o rei estava vivendo era um ambiente perturbador. Mas quando Davi tocava, tangia a sua harpa, imediatamente havia uma modificação de atmosfera, porque o Espírito Santo de Deus, que estava na vida de Davi, vinha para aquele ambiente, e imediatamente o espírito maligno saía da vida de Saul. Ei, o que você tem feito com a sua adoração? Será que a nossa adoração de fato tem sido genuína para com Deus? Para que os lugares onde nós estamos, ele está sendo modificado a atmosfera, ou o lugar está sendo a mesma coisa? O que eu aprendo com Davi, que nós devemos fazer para Deus de todo o nosso coração, entendendo que é para Ele, não é para homem, é simplesmente para Ele. E Davi tinha o espírito de um verdadeiro adorador. Eu trago isso e aplico para mim e para você, que nós hoje, a partir de hoje, venhamos viver nessa realidade. Que o Espírito de Deus possa olhar para nós e esquadriar nosso coração e transformar-nos em verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Ele ainda moço, ele recebe uma incumbência do seu pai para levar marmitas para os seus irmãos. E o interessante é que quando ele chega naquele cenário de guerra, aqui nós vamos entender que ele ainda não tinha completado 20 anos, porque se assim ele tivesse completado 20 anos, ele já estaria alistado no exército do rei Saul. Então ele ainda era talvez um jovem, entre 17 e 19 anos, mas só que ele era diferente. Quando ele chega num ambiente de guerra, onde tinha um filisteu, que estava falando para o povo de Israel, desafiando, lançando uma afronta, não contra o rei, não contra os homens, mas contra o próprio Deus. E Davi, simplesmente incumbido de levar alimentação para os seus irmãos, ele escuta aquela afronta, e algo dentro do seu coração se indigna. Ei,
Quando alguém está do seu lado e fala sobre as coisas de Deus, algo dentro do seu coração se indigna. Quando alguém, os ambientes que você está vivendo, quando alguém se levanta e fala blasfema contra o seu Deus, o seu coração se revolta. Ou simplesmente você pactua com o que está sendo dito. Ou você simplesmente está aceitando tudo que estão falando por aí. Porque quando o nosso coração ele se revolta para o zelo, para o cuidado com as coisas de Deus, ei, o gigante ele tem que cair por terra. Você vai ver que quando Davi ele desafia esse gigante, resumindo a história, o gigante estava afrontando por 40 dias. 40 dias zombando do rei, zombando do exército, zombando de Deus. Dentro de uma nação nenhum homem se levantou. Foi preciso Deus tirar um homem lá do campo, apacentando ovelha. Um jovem, ei, você é jovem. Deus tirou Davi de lá. E nessa noite Deus vai te tirar do lugar onde você está, para te colocar para afrontar o exército dos filisteus. Como assim, irmão Bruno? As batalhas que têm se levantado contra a sua vida. Às vezes você pensa que é natural, mas muitas das vezes é espiritual. E não use as suas forças humanas. Use o poder e a autoridade que Deus já te confiou. Vá em frente a essa peleja, mas não com mecanismo e estratégia humana. Vai conforme Davi foi. Eu vou contra ti no nome do Senhor. O gigante tombou. Eu não sei o problema que você está atravessando, mas eu já quero declarar sobre a sua vida: esse gigante vai cair por terra, porque o Senhor que peleja as nossas guerras. Não foi a pedra que derrubou o gigante, foi o próprio Deus. Segundo alguns historiadores, diz que quando a pedra afunda é lançada e bate de frente à testa do gigante, automaticamente a força levaria para trás. Mas o gigante tomba para frente. E Davi tinha feito a promessa: olha, é hoje que o meu Deus vai me entregar você em minhas mãos. É hora de você falar para esses que te afrontam, que é hoje que Deus está te entregando em suas mãos a sua vitória. É hoje que Deus está entregando em suas mãos a sua bênção. É hoje que Deus está entregando em suas mãos o seu livramento. É hoje que Deus está entregando em suas mãos a provisão. É hoje. Declare no mundo material o que já está liberado no mundo espiritual sobre a sua vida. Não aceite menos do aquilo que Deus já reservou e já derramou sobre você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais à frente, depois daqui, quando ele assume o reinado em Hebrom com 30 anos de idade, você vai observar que Davi, ele tinha um coração que se preocupava muito em agradar a Deus. E quando ele assume o reinado em Hebrom, lá ele reina em torno de 7 anos a 7 anos e meio. E ele é ungido rei em Hebrom. A primeira unção é Deus ungindo, a segunda é a validação para os homens daquilo que Deus já tinha instituído. E depois de 7 anos e meio, o pessoal lá de Jerusalém, de Israel, foi até ele, para que ele reinasse sobre toda Israel, os anciões. E quando ele começa a reinar sobre toda Israel, com cerca de 7 anos e meio, que assim começa esse exercício, levou mais um período de tempo até que ele se prontificasse em buscar algo que estava esquecido, algo que estava simplesmente guardado. E é aqui que eu quero lhe falar sobre o tema: em tua presença. E em tua presença você vai entender que Davi, ele põe em seu coração em buscar a arca de Deus, a arca da aliança, que estava lá na casa de Abinadab. E lá essa arca ficou um longo período de tempo. Você vá e convenhamos em dizer que essa arca ela foi retirada do domínio, do poderio de Israel, ainda quando Eli era sacerdote do povo.
E essa arca ela foi levada em uma guerra onde foi abatido mais de 30 mil soldados israelitas. E dentro dessa guerra não perderam só vidas, porque além de Ofni e Finéias ter morrido, a arca foi levada como despojo de guerra. E quando fugiu um homem para trazer a informação, para nada mais nada menos do que Eli, dos feitos que estavam acontecendo na guerra. E quando esse homem fala, olha, perdemos a guerra, mais de 30 mil homens morreram, Ofni e Finéias, seus filhos, também morreram. E o que mais, penso eu, conjecturando, o que mais aconteceu? A arca de Deus foi levada. Imediatamente quando ele recebe essa notícia, ele cai da cadeira que estava sentado, de cabeça no chão, e quebra o pescoço e morre. Automaticamente, minutos depois, a sua nora, que tinha acabado de receber a notícia que seu esposo tinha morrido, seu sogro tinha morrido, ela entra em trabalho de parto e dá à luz uma criança. E o nome dessa criança se chama Icabode, que significa, foi-se a glória de Deus de Israel. A glória de Deus foi embora, e era para o povo ficar desesperado, era para o povo ficar preocupado, mas só que o povo se acostuma, o povo fica normal. Mas algo que me chama a atenção quando Davi assume o reinado, ele coloca em seu coração, eu vou buscar a arca, conjecturando e trazendo para uma aplicação para que você entenda, eu vou buscar a presença. Eu vou buscar a presença que Saul não foi buscar durante 40 anos. Eu vou buscar a presença que foi abandonada e está lá na casa de Abinadab. Eu vou buscar a presença e vou trazer para a casa de Davi, porque Davi construiu um lugar exclusivo para a arca. Ei! Aonde está a arca na sua vida? Qual é a prioridade que você tem dado a Deus? Aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. O que nós priorizamos, nos tornamos escravos daquilo que priorizamos. Exemplo, se eu priorizo o meu trabalho, sou escravo do meu trabalho. Se eu ponho em primeiro lugar minha família, eu sou escravo da minha família. Ei, não estou aqui falando que é errado colocar em primeiro lugar a família, desde que Deus seja o centro da sua vida. Se Deus não for a prioridade, do que adianta a família? Se Deus não for a prioridade, o que adianta o trabalho? Se Deus não for a prioridade, o que adianta viver? E Davi entendeu isso. Eu vou buscar a arca que estava esquecida e vou trazer para cá, para uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Traga a arca de volta, clame pela presença de Deus. Não deixa ela abandonada. Traga-la de volta. E Davi vai buscar. Primeira tentativa não foi muito bem. Primeira tentativa ele reúne mais de 30 homens, levitas, e mais o povo quase todo. Mas só que ele esqueceu o que a lei ordenava, como é que se carregava a arca. E pegaram a arca conjecturando, de qualquer maneira. Colocaram para ser carregado por animais. E a lei mosaica dizia que deveria ser carregada pelos da tribo de Levi. E nada mais, nada menos que eram 4 homens, 2 na frente, 2 atrás, nenhuma haste segurando e carregando. E cada passo que dava, se não me falha a memória, 6 passos parava e havia sacrifício, reverenciando a presença de Deus. E o que ocorre quando ele tenta da primeira vez? No percurso da casa de Abinadab até Jerusalém, a história vai nos dizer que os bois tropeçaram. E Uza, um dos filhos de Abinadab, ele tenta segurar a arca. Mas quando ele coloca a mão na arca, ele é fulminado pela presença de Deus. E ele morre. E Davi se preocupa com esse ocorrido. E você vai observar que Davi ele narra uma frase muito linda. Como é que eu conseguirei trazer a presença de Deus? E constrangido em meio àquele cenário, ele automaticamente faz a arca de Deus pousar na casa de um homem. Tem um momento desconhecido, chamado Obed-edom. Lembra que eu te falei que a arca, ela foi levada mediante a guerra que teve entre os israelitas e os filisteus? Você vai se datar mais ou menos entre 40 anos do reinado de Saul. Samuel ainda esteve à frente como
nada mais, nada menos do que como, na época, juiz, né, de Israel, uns 20 anos, enquanto a arca estava na casa de Abinadab. E até Davi reinar e assim, colocar em seu coração e lá buscar. Alguns historiadores acreditam que foram cerca de quase 70 anos. 70 anos a presença longe do seu lugar devido. E o interessante é que, quando isso acontece, a Bíblia não traz nenhuma menção do que ocorre de transformação na casa de Abinadab. A Bíblia não traz nenhuma menção daquilo que acontece com os filhos de Abinadab. Mas só que quando esse acidente ocorre, Davi recorre para a casa de Obed-edom. À beira de um caminho, ele solicita que a arca ficasse naquele lugar. Obed-edom, talvez com tremor, com medo, penso eu, nossa, acabou de fulminar um ali, eu vou aceitar aqui a presença, eu vou morrer também, que negócio é esse? Mas talvez com temor e reverência ele aceita, ele topa com aquele desafio. Eu não sei o lugar que a arca ficou na casa de Obed-edom, mas eu sei que ela era reverenciada, ela era validada, ela era importante naquele lugar. Aqui eu aprendo algo muito importante, muito lindo para nossas vidas. Se nós temos a presença de Deus durante 70 anos e não damos nenhuma importância para ela, nada se modifica. Mas na casa de Obed-edom ficou apenas 3 meses e tudo foi mudado, tudo foi transformado, tudo foi alterado naquele lugar. Penso eu que talvez Obed-edom acordasse de manhã e já ia para a arca. Ah, que presença magnífica. O que você tem de mais precioso na sua vida? O que mais te importa? De Deus que nos põe de pé. É na presença de Deus que nós somos confrontados. É na presença de Deus que nós somos consolados. É a presença de Deus que transforma. Mas para que isso aconteça, nós temos que tomar um lugar de posicionamento e decisão. Se vamos deixar a presença de Deus 70 anos, ainda no mesmo ambiente, mas sem desfrutar de nada do que ela pode fazer, ou em apenas em 3 meses vamos absorver a glória do Eterno sobre nossas vidas, e tudo em nossa casa vai ser modificado. Segundo alguns historiadores, a família de Obed-edom foi abençoada. As terras de Obed-edom foram abençoadas. A notícia chegou até a casa do rei. Olha, lá na casa de Obed-edom a estrutura lá mudou. Davi então voltou para buscar a arca. Mas olha que interessante, quando Davi volta a buscar a arca, Obed-edom fala: você pode até levar, mas eu vou junto com ela. Ei, uma vez que você experimenta de Deus algo lindo, algo poderoso, você não quer mais largar, você não quer mais trocar por nada. O apóstolo Paulo considera tudo como esterco, tudo como perca, mas a presença dele, ele não abria mão. Eu quero falar para você nessa noite: não abra mão da presença de Deus. Se precisa de cura, é na presença de Deus que tem. Se precisa de uma porta aberta, é na presença de Deus que tem. Se precisa de um milagre sobrenatural, é na presença de Deus que você vai encontrar. Não perca tempo aonde não virá o recurso. Não perca tempo reclamando para A ou para B ou para C. Vai diante do Senhor e se posicione, porque Ele te ouve. Davi leva a arca para Jerusalém. E o interessante é que ele constrói um lugar exclusivo para repousar a arca. Mas nessa época o tabernáculo estava em um outro lugar. Está anotado ali, mas eu não vou procurar. Mas só que no outro lugar onde estava o tabernáculo, existia lá a bacia de bronze, existia lá o lugar santo, existia lá o lugar santíssimo, mas sem a arca. Os rituais continuavam sendo feitos. As ofertas continuavam sendo feitas, mas a presença não estava mais lá. É hora de nós avaliarmos como é que é a nossa postura para com o nosso Deus.
Se de fato nós estamos vivendo só de rituais, ou estamos vivendo de fato de toda entrega do nosso coração. Porque para homens, por hora, a nossa vestimenta até engana. Um chorinho aqui, lá Deus sabe se é emocionalismo ou se é verdade dentro do nosso coração. Mas que nós venhamos nos importar em estar no lugar aonde está a presença de Deus. Porque nenhum outro lugar nos importa estar, a não ser na presença do nosso Deus. E Davi reinou por mais um período de tempo. E por volta do seu 17º a 20º ano de reinado, acontece uma queda em seu ministério. Um ato que todos nós conhecemos com o adultério de Davi. Essa história, você vai encontrar o desfecho que ele é confrontado pelo profeta Natã. Em 2 Samuel, capítulo 12, 9 e 10 diz: porque pois, o profeta falando com Davi, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. O que me chama a atenção na narrativa aqui bíblica é que Natã, quando ele traz aquela história, falando que um fazendeiro tinha muitos animais e um pobre homenzinho só tinha um, e o fazendeiro receberia uma visita importante, mas pega daquele que só tinha uma para sacrificar, para oferecer como oferta, para oferecer no jantar. Mas o texto aqui que nós lemos, que nos chama muita atenção, quando Natã aponta o dedão para o nariz de Davi e fala: olha, esse homem é você. O confronto automaticamente leva ele para um lugar de quebrantamento e arrependimento. Mas só que todo o contexto que Davi ele comete, a palavra do profeta para ele é muito clara: você me desprezaste. Você deixou de se alegrar na minha presença. Você me trocou por outros amores. Na verdade, quando esse ocorrido acontece, vale bem lembrar que Davi estava no seu palácio, talvez lá no terraço, e olhando e observando a paisagem, mas só que, nesse período, era o período a qual o rei tinha que estar na guerra, e aqui ele tinha cerca de 50 anos, ainda aguentava segurar bem uma espada, mas ele, por decisão própria, ele não quis ir para a guerra, porque o reinado, bem verdade, politicamente falando, já estava apaziguado, os acordos já estavam tudo feitos, então estava vivendo um período de paz em seu reinado. Então ele fica no seu palácio, no lugar errado, na hora errada, vendo coisa errada. E tudo que nós fazemos errado, há consequência. E não foi diferente com Davi. Desejou o que não era dele. E não olhe para Davi acusando que por ora, muitas das vezes, nós olhamos para coisas que não é nossa e desejamos. E nós devemos olhar para o nosso coração e pedir sempre a Deus para que a presença dele não seja substituída por nenhum amor, por nenhuma paixão nossa, por nenhum rabisco do passado, porque a presença de Deus, ela supre todas as nossas necessidades, mas quando nós nos afastamos dela, a velha natureza caída, ela começa a criar força, ela começa a criar energia. E eu pensava que, conforme o nosso amigo pregou esses dias, que o velho homem morreu quando fosse batizado, o abençoado todo dia quer ressuscitar. Mas Davi deixou o velho homem dele ressuscitar. E ele desejou o que não era dele. E assim ele caiu em adultério. Mas o que me chama muita atenção, que para que a gente caia ou se afaste da presença de Deus, é muito triste, porque nós acabamos desvalorizando
e desrespeitando e não dando valor devido à palavra de Deus. Quando nós nos afastamos de tudo aquilo que nos agarra em Deus, automaticamente há um esfriamento dentro do nosso coração. E Salomão, mais à frente, em 2 Crônicas 7,14, vai dar uma receita para que isso não possa acontecer conosco, ou não nos pegue de surpresa. E é muito conhecida essa passagem: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu te convido a se colocar de pé. Humilhar, reconhecer os próprios erros e a dependência de Deus. Orar, falar com Deus de todo o seu coração. Buscar a face, desejar a presença de Deus acima de tudo. Eu abro um parênteses. Buscar a face de Deus não é buscar a mão de Deus. A mão de Deus tem provisão, e é bom receber a provisão da parte de Deus, mas é muito melhor estar face a face com Deus. Moisés teve esse privilégio. Lá no livro do Êxodo 33, vai nos narrar que Moisés, ele fala para Deus: Deus, eu quero ver sua face. Eu quero ver sua face. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, ninguém tem condição de me ver e ficar vivo, mas vou te dar uma deixa, vou te dar uma oportunidade. Pega Moisés, põe de trás de uma fenda de uma rocha, põe a mão do Todo-Poderoso protegendo ele, e Deus passa, e Moisés vê simplesmente o deslumbre das costas de Deus. O que você busca de Deus? O que você tem buscado de Deus? Não busque a mão de Deus, busque a face dele, porque na face dele a mão vai ser normal. Deixar os meus maus caminhos, mudança de atitude. Errar é humano, permanecer a promessa de Deus, ouvir do céu, prestar atenção ao clamor do povo, perdoar o pecado, limpar a culpa e restaurar a comunhão. Ei! Deus te trouxe aqui para te curar, para restaurar sua comunhão com Ele. Toda a culpa nessa hora, no nome de Jesus, sai, bate em retirada, porque há uma noite de restauração. Essa é a noite de restauração. Curar a terra, trazer paz, renovação e cura para a sociedade ou para a nação. Talvez você entrou aqui com a sua terra estéril, mas Deus vai fazer florescer no nome de Jesus. Deus vai florescer no nome de Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. Declare essa verdade. Tua graça já me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. De que adianta eu dar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta.
você crê nessa verdade, se sem Cristo nós não somos nada, eu não poderia acabar esse culto sem fazer 2 convites. E o primeiro convite é que se há entre nós alguém que nunca entregou a sua vida a Cristo, ei, é noite de Deus curar sua terra. Mas para que isso aconteça, nós devemos nos humilhar na presença dEle. E o Pai te chama nessa hora. Filho, filha, se estás cansado, vinde a mim. Vinde a mim nessa hora. Eu posso aliviar, eu posso mudar, eu posso trocar esse jugo. Vinde a mim porque o meu fardo é leve. Vinde a mim. Deus te chama nessa hora. Esse é o primeiro convite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus está te chamando. E se porventura você já entregou a sua vida a Jesus, mas pelo o motivo não me importa, você se afastou do caminho do Senhor e você quer reconciliar com Ele, quer devolver o controle da sua vida para Ele, ei, é só você levantar a sua mão assim. Se você é uma dessas pessoas que quer reconciliar com Deus, ou quer entregar a sua vida a Jesus, faça um sinal assim com a sua mão. Faça um sinal assim com a sua mão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer reconciliar com Ele, é só fazer um sinal para que nós possamos orar por ti. Se todos que aqui estão já têm a convicção que são salvos, e aqueles que não têm a convicção, que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar uma outra oportunidade, eu convido a você a colocar a mão no seu coração e fazemos mais uma oração. Pai, em Tua presença estamos, te rendendo graça, te rendendo louvor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor continuará a fazer. Que o meu irmão e que a minha irmã venha sair daqui nessa noite convictos que a Sua presença é inegociável. Em Tua presença há cura, em Tua presença há transformação, em Tua presença há batismo com o Espírito Santo, em Tua presença há modificação de história. É em Tua presença que é o lugar aonde devemos estar. Que nós venhamos sair daqui com essa convicção, e que o Senhor continue nos abençoando, e que a Tua vontade venha realizar em nós e através de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão com o Espírito Santo, e o amor de Deus esteja com todos nós que aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E só quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E você de casa, que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, que você seja abençoado no nome de Jesus. Ei, você que está aqui, a extensão é logo aqui do lado, momento de comunhão. E se você quer mais de Deus, na presença de Deus, 10h30 começa. Que Deus seja contigo, amém. De que adianta